Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Vamos continuar a segunda parte do dia 35 do 100. 35 do 100. Vamos orar ao Senhor para continuar essa segunda parte desta live, lendo a Bíblia em 100 dias. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te peço, nos dá graça, nos dá força para concluir, meu Pai, essa segunda parte em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Projeto Lendo a Bíblia em 100 dias. A sunamita volta para sua terra. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo, levanta-te e vai-te, e a tua família, peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à casa de Israel 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então Geazi, o rei, ó rei, meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou? Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas da terra, desde o dia em que deixou a terra até agora. Hazael mata a Ben-Hadad. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, lhe anunciaram, dizendo, o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Hazael, toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus. E pergunta por ele ao Senhor, dizendo, hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Hazael encontrar-se com ele, e tomou um presente na sua mão, a saber, de tudo que era bom, de Damasco, 40 camelos carregados, e veio e se pôs diante dele, e disse, teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer, sararei eu desta doença? Eliseu lhe disse, vai e dize-lhe certamente, não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerás. E afirmou a sua visita, e fitou os olhos nele, até se envergonhou, e chorou o homem de Deus. Então disse Hazael, por que chora, meu senhor? Ele disse, porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matará a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Hazael, pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu, o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse, que tens? Disse Eliseu. E disse ele, disse-me que certamente sararás. E sucedeu que outro dia, que tomou um cobertor e molhou na água, e estendeu sobre o seu rosto, e morreu, e Hazael reinou em seu lugar. No ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, e era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizera os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a
a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito, que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei, pelo que Jeorão passou a Azair e todos os carros com ele, e ele se levantou e de noite e feriu os edomitas que estavam ao redor dele, os capitães dos carros, e o povo foi para suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Libna no mesmo tempo. O mais dos altos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. E era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar. E reinou um ano em Jerusalém, e era nome de sua mãe Atalia. Nossa, essa Atalia também. Foi muito má para o povo de Israel, quis destruir, né, os judeus. Nós vamos ver mais para frente. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Omri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezael das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezael, porquanto estava doente. 9. Segundo livro dos Reis, capítulo 9. Jeú, o rei de Israel, e mata Jorão e a Jezabel. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas. Ele disse: cinge os teus lombos, toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá. Onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior, e toma a almotolia de azeite, e derrama sobre. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos. E toma a almotolia de azeite e derrama sobre a sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, não te detenhas. Foi, pois, o rapaz, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual? De todos nós. E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa e derramou azeite sobre a sua cabeça. Ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Isabel. Toda a casa de Acabe perecerá, e destruirei de Acabe todo varão, tanto o encerrado como o livre em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza,
filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel. E não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú a seus servos e seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhe disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora, faze-no saber. E disse: Assim e assim me falou. Dizendo: Assim diz o Senhor: Unge-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. E assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, e ele e todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Veja uma tropa. Então dissera Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: A paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tem tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Chegou a eles um mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: Assim diz o rei: A paz. E disse Jeú: Que tem tu que fazer com a paz? Passa para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não voltar. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Nimsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelhe o carro e aparelhe seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo pois Jorão a Jeú, disse: A paz. E Jeú disse: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Isabel em suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e caiu no seu carro. Então Jeú disse Bidkar, seu capitão: Toma-o, lança-o no pedaço. No campo de Nabote e Jezreelita. Pois lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor pôs sobre ele esta carga, dizendo: Por certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não apagaria neste pedaço de campo. Diz o Senhor: Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: Fere também a este no carro, a subida de Gur, que está junto a Iblam. E fugiu para Meguido e morreu ali. E os seus servos o levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sepultura junto a seus pais da cidade de Davi. E no ano 10º de
Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve par Zinri que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem é? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue, a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entretanto ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, e os pés, e as palmas da mão. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Se ele disse: Esta é a palavra do Senhor, o qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: No pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: Esta é Jezabel. Jeú extermina a casa de Acabe. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. E Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos, aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: Logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros e os cavalos, e a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono seu pai. Pelejai pela causa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo, e disseram: Eis que 2 reis não puderam parar diante dele? Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha a cargo da casa e o que tinha a cargo da cidade, e os anciões e os aios enviaram a Jeú, dizendo: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseste faremos. E ninguém poremos, rei. Faze o que for bom aos teus olhos. Então, segunda vez, ele escreveu outra carta, dizendo: Se sois meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a este tempo, vinde a mim, a Jezreel. E os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que o mantinham. Sucedeu, pois, que, chegando a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhe mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio, ele anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei? E ele disse: Ponde-as em 2 montões, à entrada da parte até amanhã. Sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou, e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabe, pois, agora que da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou, pelo ministério de Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe, em Jezreel, como também todos os seus grandes e os seus conhecidos, e os seus sacerdotes, até nenhum lhe deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. Estando no caminho, em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós?
E eles disseram: os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: apanhai-vos vivos. E eles o apanharam vivos e o mataram junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens. E nenhum deles deixou de resto. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou ele e disse: reto é o teu coração, como o meu coração é como o teu coração. E disse Jonadab: e então se dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e fê-lo subir consigo ao carro. E disse: vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro, e chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Pelo que chamei-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a fazer a Baal. Todo aquele que falar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. E disse mais Jeú: consagrai a Baal uma assembléia solene, e apregou-lhe também Jeú, enviou por todos os Israel. E vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou, que não viesse. Entraram na casa de Baal, encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhe tirou para fora as vestimentas. Então Jeú entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. Entrando eles a fizeram sacrifícios e holocaustos. Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse: se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida deles. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos guarda e os capitães: entrai e feriu, não escape nenhum. E os feriram a fio da espada, e os da guarda. E os capitões o lançaram fora, e se foram à cidade da casa de Baal, e tiraram as estátuas da casa de Baal. E também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal. E fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebete, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de outro, que estavam em Betel, em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizestes em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto tinha o meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor, Deus Israel, nem apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar Israel. E naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael o feriu em todas as fronteiras de Israel, e desde o Jordão para o nascente do sol, e toda a terra de Gileade, e os Gaditas, Rubenitas, e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Amon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos altos de Jeú, e tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas e dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel foram 20 anos. Amém? Agora só falta
Concluímos essa leitura do Antigo Testamento. Agora Atos capítulo 1 e 2. Atos capítulo 1 e 2. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Atos capítulo 1, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima e depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido se arrependeu vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo vista por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. Que disse ele, de mim ouvires, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois que haviam reunido, perguntaram dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando os seus olhos, estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, Mateus. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria e a mãe de Jesus com seus irmãos. Mas olha que interessante, todos esses perseveravam. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judá, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste... É legal? Glória a Deus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. E precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a tua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, e começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando, disseram,
Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra-nos qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Então Matias, ele é colocado no lugar de Judas, Matias. Então fechou o colégio apostólico, os 12. Agora Atos capítulo 2. Graças a Deus somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais. Atos capítulo 2, vem comigo na palavra. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não? Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens? Como estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elemitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeu, Capadócia, e Ponto, e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros, romano, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Quer dizer, estão bêbados, mas não. Aí Pedro se coloca de pé. Pedro, porém, pondo-se em pé com os ombros, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, quer dizer, são 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão, e farei aparecer prodígios, em cima no céu e sinais, e embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez, no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque ele disse: Davi sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Pois isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades. Não foi deixada no Hades. Deus abençoe nosso amigo, irmão Flávio. Amém? Estamos terminando a leitura desse dia. Amém? 35 de 100. Lendo a Bíblia em 100 dias. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora nós vamos ler as primeiras conversões da igreja. A história da igreja está em Atos dos Apóstolos, né? Então nós vamos ver as primeiras conversões. Está em Atos capítulo 2, versículo 37. Glória a Deus. E vai falar também como vivia a igreja. Esse capítulo é até lindo, esses versículos. As primeiras conversões. Atos 2,37, vem comigo na palavra. Nós vamos concluir agora a leitura. Com a graça e a ajuda de Deus, sempre. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então, depois da pregação de Pedro cheio do Espírito Santo, Pedro foi, imagine, o primeiro pregador pentecostal. O primeiro pregador pregou ali na festa de Pentecostes. O primeiro pregador pentecostal. E Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega. O povo agora pergunta: que faremos, varões e irmãos? Eles queriam aceitar Jesus. E disse-lhe Pedro, olha a pregação de Pedro: arrependei-vos. Primeira coisa é arrependimento. Eu até gravei esse dia uma live sobre os 3 elementos da salvação, né? Para nós entrarmos no céu e termos a vida eterna. Eu até comentei que é arrependimento, deixa eu ver se eu lembro aqui, os 3 elementos da salvação. Fé no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quer dizer, a mensagem da cruz. Paulo fala, nada propus saber entre vós senão a Cristo crucificado. Então, primeiro, os 3 elementos da salvação, né? Os 3 principais elementos da salvação. Fé no sacrifício de Cristo na cruz, quer dizer, fé na cruz, no Cristo crucificado. Segundo, arrependimento. E terceiro, novo nascimento. Amém? Aí sim, teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Aí Jesus ele completa. Em outro texto ele fala assim, se nós perseverarmos até o fim, nós seremos salvos. Quer dizer, tem que perseverar até o fim. Tem que ter perseverança. Amém? O nome, fomos salvos, fomos libertos, Jesus nos resgatou, nos tirou do Egito, nos deu um banho de misericórdia, nos lavou com o seu sangue, nos batizou com o Espírito Santo, cremos na atualidade dos dons espirituais, mas precisamos perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos continuar porque a questão aqui não é pregação, é leitura. Amém? Mas de vez em quando a gente faz alguns comentários aqui, alguns pontos importantes. Glória a Deus. Vamos lá. Então, as primeiras conversões. Então, a pregação de Pedro, qual que é? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa, olha só, quero abrir um parênteses aqui, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, porque tem uns cessacionistas, pessoas
que não acreditam na atualidade dos dons espirituais, mas nós cremos na atualidade dos dons espirituais. Por que cremos? Porque é bíblico. Está na Bíblia. Ó, porque a promessa, que promessa? O batismo com o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão de longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Ele chama, ele continua chamando. E com muitas outras palavras isso testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, quer dizer, de 120 que estavam no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas. Agora já agregaram quase 3.000 almas. Olha para você ver a igreja crescendo. A igreja crescendo. E olha como que eles viviam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo. E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Último versículo, 47, ó que lindo. E louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor, a igreja, aqueles que haviam de se salvar. Que lindo isso, né? Então nós terminamos a nossa leitura. Não foi fácil hoje, meus irmãos. Foi difícil, estou um pouco cansado, confesso para vocês. Confesso. Hoje foi difícil. Você pode ver que essa aqui é a segunda parte da leitura. Não consegui fazer em uma parte só. Tive que dar um tempinho, alguns minutos, dar uma relaxada, dar um tempinho para a gente entrar na segunda parte desta live. Mas graças a Deus só foi possível concluir essa leitura, só foi possível com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Então, eu sou grato a Deus por ter me dado graça e força para concluir essa leitura deste dia, que não foi fácil. Não foi fácil. Mas conseguimos concluir esta leitura. De 35 do 100. Aí amanhã tem mais, se Deus quiser. Glória a Deus. Então, hoje nós lemos, é interessante Atos dos Apóstolos, fazer alguns comentários, Então nós já lemos aqui, Mateus apresenta Jesus como rei, nós lemos o Evangelho de Marcos, a gente fala Evangelho de Marcos, mas é as boas novas de Marcos, que é Jesus. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo, nós lemos Marcos também. Terminamos a nossa leitura, lemos Lucas, Lucas, o médico, apresenta Jesus como o homem perfeito. E Atos também, quem escreveu foi Lucas. É interessante que a Bíblia vai dizer que após a sua crucificação, após a ressurreição, Jesus permaneceu na terra por um período de 40 dias, falando acerca das coisas do reino de Deus. E Jesus falou para os discípulos: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Olha só. E por que ficar em Jerusalém? Porque vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E qual que é o propósito do batismo do Espírito Santo? Qual é o objetivo do Espírito Santo? Olha só, vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o propósito do batismo do Espírito Santo. É ganhar almas, é falar de Jesus,
é evangelizar, é cumprir o ídio do Senhor. E nós podemos fazer um paralelo, nós lemos lá em, se não me falha a memória, segundo livro de Reis, capítulo 7, depois você lê aí, muito lindo, a passagem ali quando Samaria estava cercada, o povo de Israel estava em crise, estava passando fome, e havia 4 leprosos, que uns falam um para o outro, fala assim, ó, se nós ficarmos aqui nós vamos morrer, e se nós formos no arraial do nosso inimigo, se morrer, morreremos. E quando eles chegaram lá, Deus havia trabalhado, os inimigos haviam fugido e tinham deixado o arraial, tinha comida, bebida, prata, ouro. Eles começaram a pegar os despojos, os 4 leprosos começaram a comer, beber, e eles falaram assim, ó, hoje é dia de boas novas, e se nós ficarmos calados, não é bom ficarmos calados. E eles foram lá e falaram das boas novas no palácio, foram lá dentro do palácio, foram no palácio para o rei falar e entregaram as boas novas. Qual que eram as boas novas? Que no arraial do inimigo havia bebida, havia comida. Aqueles 4 leprosos foram usados por Deus para levarem as boas novas. 4 leprosos, porque Deus usa as coisas loucas deste mundo, amado, para confundir os sábios. Olha só, Deus usou 4 leprosos para levar as boas novas. E qual que eram as boas novas? Que havia bebida, que havia comida. Amém? Então, e eles falaram assim, se nós ficarmos calados, não fazemos bem. Vou repetir, os 4 leprosos falaram assim, hoje é dia de boas novas, e se ficarmos calados, não fazemos bem. Não fazemos bem se ficarmos calados. Não fazemos bem se calarmos e não falarmos de Jesus. Não fazemos bem, amado. Não fazemos bem. Precisamos falar. E a nossa pregação, amado, é a mesma de 100 anos, é a mesma. Há mais de 110 anos, há mais de 100 anos, continuamos pregando o que Daniel Berg, Gunnar Ving, eles pregaram que Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Jesus, ele ainda batiza com o Espírito Santo. Jesus ficou 40 dias na terra, amado. Olha só, num corpo ressurreto. Ele venceu a morte, Jesus. A morte precisava ser vencida. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dos mortos. E o que significa ser o primogênito dos mortos? Significa que Jesus, amado, a morte precisava ser vencida. E Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso que ele é o primogênito dos mortos. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo, ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu por mim e ele venceu por você. Por isso que a Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu, ficou 40 dias na terra, aí ele sobe. E quando ele sobe, amado, ele volta ao céu, na sua ascensão. Olha aqui, ó. Glória a Deus. Atos capítulo 1, a ascensão de Jesus, quando Jesus retorna ao céu. Na sua ascensão, ele retorna, e quando ele retorna, olha que interessante aqui. No versículo de número... Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Ó, e quando dizia isto, as últimas palavras de Jesus, quais foram as últimas palavras de Jesus? Antes da sua ascensão, de retornar ao céu. As últimas palavras de Jesus foram, mas receberei virtude do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E quando ele está falando isso, ó, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste vir. Há de vir, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cremos no arrebatamento da igreja, cremos que Jesus irá voltar. Arrebatamento no grego significa harpazo, que significa tirar com força e com violência. E nós vamos encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, nos ares. Estaremos eternamente com o Senhor Jesus, adorando o Cordeiro de Deus. Deus te abençoe. Maravilhoso Deus, Senhor Jesus. Obrigado por este momento. Obrigado, Senhor, por concluir esta live em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão.